fazer um pacotão aqui de casamento, certo, Mateus? Pacotão. Já ganhamos dinheirinho aqui, né, pessoal? Sim ou não? Nós estávamos conversando, eu estava vindo para cá e pensando em alguns desafios. Estou conversando com o Vic e a Beth ontem. Nós precisamos urgentemente de um salão social aqui. Não dá mais para a gente ficar empilhando longarina para organizar aqui o santuário, o templo, para salão social. A gente faz, porque a gente usa para tudo mesmo, né? Porque o templo somos nós. Que é uma construção e a gente usa a construção, né? Mas precisamos de um salão social. Bom seria aqui em cima, ter uma laje aqui. Amém? Amém. Você está visualizando isso comigo? Sim ou não? Amém. Vai ter uma laje. Grande. Levanta e fica um salãozão. Amém? Amém. Pode aplaudir a Jesus? Amém. Já está se organizando para casar nesse salão. Eu já vi ali, ó, fazer nosso casamento aqui no salão. Eu pego, daqui eu vejo tudo. Pessoal, eu estou falando, eu não sei também. Nós conversamos lá e não sei se tem dinheiro também. Não tem, não. Porque não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Uma vez eu conversei com um casal, assim que eu cheguei aqui. Foi num evento de encontro de casais. Botei um casal ali fora, no hallzinho ali da igreja, do templo. Falei, vocês têm filhos? Eles, não, pastor, a gente não tem dinheiro. Falei, ué, você tinha dinheiro para casar? Não. Tinha dinheiro para se formar, para a faculdade? Tinha dinheiro? Não. Então, vocês podem ter filho, precisa de dinheiro? Precisa. Já estão com filhinha já, não sei se é menino ou menino, mas já estão com filhinha deles. Então dinheiro a gente não tem mesmo não. O melhor de tudo nós temos, que é a fé em Deus. Amém? Quem pode fazer é Deus. Eu sonho com um salão social aqui em cima. Eu não sei se temos base, fundamento para isso, não sei. Mas é um sonho, tá, querido? Sonha comigo. Isso pode ser para 5 anos, para 10, para 1 ano, para 2, eu não sei. Nós vamos sonhar esse negócio. Vai alimentando esse sonho aí no seu espírito, vai visualizando aqui, vai pensando aí nos cifrões também, quantos zeros, pensando aí em dólar, real, euro, vai pensando aí, não sei o que nós vamos fazer, mas nós precisamos de um salão social aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vim pronto para falar sobre isso não, mas eu fiquei pensando, conversando ontem, falei, poxa Deus, acho que eu vou compartilhar esse negócio com a igreja. Porque quem sabe, né, é de Deus. E se for de Deus, vai acontecer. Amém? Tivemos teve um grupo na Taverna de Atulão, ontem, um grupo, parece de 5, 6 pessoas. Quem esteve lá? Quem esteve lá? Lá o Zodina, a Maria, o Sérgio também teve, a pastora Josimeire e o Toninho da Edifânia, estiveram lá. Não foi possível por conta do casamento e outras atividades, né? Hoje pela manhã tivemos jubileiros, já fazia 3 semanas, 3 domingos que eu não ia para Beleiros. O povo lá chora, o povo lá fica bravo. Daí eu vou na quarta-feira para atender, né, durante a semana. Foi necessário estar lá com eles hoje, pela manhã, porque semana que vem, próximo final de semana, nós estaremos viajando para Manaus, aquele projeto do bar do hospital em Manaus. E aí íamos ficar mais um final de semana fora, por isso não fomos para a caverna. Pastora hoje com um grupo, já foram para a Semana para Jesus, já estão lá, daqui a pouquinho, no final do culto, nós vamos orar pela equipe que já está lá em Manaus, já está lá em Santana do Paraíba, e vamos orar também enviando a equipe que vai para Manaus. Tá bom? Abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso do número 10. Você que achou e pode, está se colocando em pé. Você que não pode, fica sentado, sentada mesmo. Vamos compartilhar e vamos acompanhar o texto com toda a reverência. Diz assim o texto bíblico, o Evangelho de Lucas, do capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, dizem assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor mais uma vez por essa noite, damos de graças pelo teu favor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado por esse tempo que já tivemos de louvor, de adoração. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco, já tem ministrado as nossas vidas. Obrigado pela tua presença nesse lugar, pela tua presença em nós. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua provisão, pela tua generosidade manifestada na vida de cada um de nós. Obrigado pelo teu Espírito, que nos conduz à verdade. Obrigado pela tua palavra, que é a própria verdade. Obrigado a Deus por Jesus, o teu Filho, pela obra da cruz, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela redenção, pela justificação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo acesso que temos ao trono da graça, pela liberdade que temos de nos achegar diante do Senhor. Obrigado pela fé a qual o Senhor, através da tua palavra, já tem gerado no nosso espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela forma tão poderosa que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Não somos merecedores, mas somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Se encontrarmos graças diante de Ti, mais uma vez nessa noite, fale conosco, fale ao nosso coração, nos alcance, ó Deus. O Senhor conhece a cada um de nós, o nosso interior, pois o desejo do nosso coração já foi expressado na canção que nós queremos ir mais fundo. Nós queremos Te conhecer melhor, Senhor. Nós queremos ter experiências com o Senhor, com o Teu coração. Queremos alinhar o nosso coração ao Teu coração. Tua vontade é a nossa vontade, os Teus propósitos são os nossos propósitos, Senhor. Por isso, nessa noite, nos ajude mais uma vez. Abre o nosso coração, ministra o nosso coração, toque em nós, Jesus, e age em nós, através de nós, Senhor. E faça tudo aquilo que está no teu coração, os teus propósitos, ó Deus. E nós rejeitamos toda ação contrária, rejeitamos todo espírito, todo sentimento contrário, Senhor, para que os teus propósitos eternos sejam manifestados e gerados em nós, no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar sempre, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Esses dias eu tenho sido muito abençoado por
Deus, por conta de rever alguns amigos antigos, e bem antigos mesmo, no tempo de juventude, 17, 18, 19 anos. Alguns deles a gente ficou sem contato há mais de 30 anos. Um deles, estive conversando com ele essa semana e na conversa ele me citou vários outros que já faleceram, que já partiram, alguns bem mais novos do que eu, alguns de overdose, outros de acidente, outros de morte matada e outros de morte morrida. Muita gente boa, muita gente boa. Pessoas que tinham tudo para viver bem. Mas alguns por conta do destino da vida, outros por falta de sorte, se é que existe azar, não estão mais conosco. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Os meus amigos, as pessoas que caminharam comigo, o que estão fazendo, onde estão. Alguns prosperaram muito bem, outros estão muito bem. Umas 3, 4 semanas atrás eu fui visitar um amigo que tem a minha idade também. E ele passou por uma cirurgia, ele fez 3 pontes de safena e uma mamada. Ele não morreu por um milagre. Por um milagre. Naquela semana da greve dos caminhoneiros, ele tem uma empresa de caminhões, e ele foi para a empresa e foi de metrô. Ele mora no Tatuapé, bem próximo do metrô, andou aí alguns metros do metrô até a casa dele, e nessa trajetória ele se sentiu abafado, coração querendo sair. Começou com a esposa quando foi no hospital, fizeram um check-up nele e ele já teve que ficar internado para fazer a cirurgia. Nessa semana, na minha caminhada, e a igreja sabe que eu estou fazendo caminhada. O pastor de vocês é chique. É nada que ele der necessidade mesmo. Caminhada 3 vezes por semana, das 7 às 8. O professor de educação física acompanha a gente, faz um alongamento, vai caminhando. Se você precisar, depois a gente conversa para você comigo. Eu vou te buscar, nem que seja em casa. Viu, Gessé? Eu pensei que você mora pertinho, é mais fácil. E essa semana eu estava caminhando, e na hora do trotezinho que ele pediu lá para fazer, eu não estava aguentando mais. Eu comecei a forçar. Falei, Jesus, meu amigo, Jesus, me ajuda. O negócio está feio. E aí eu falei esse negócio de amigo e veio todo esse negócio na minha cabeça. Como é bom ter amigo. Como é bom na hora da dificuldade você clamar por um amigo. É bom ter amigos. Se você não tem, eu quero dizer para você que nesse lugar aqui tem muita gente boa. Muita gente boa que pode ser seu amigo. Pode ser seu amigo. Tem gente que é santista, melhor ainda. Corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista, vascaíno. Tem muita gente boa aqui que pode ser um bom amigo para você. Você está perdendo a oportunidade de fazer bons amigos. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar de amigos. Você vai precisar de alguém que te dê o bom para você encostar e chorar. Para falar um monte de bobagem, porque às vezes você quer falar bobagem, né? A gente só fala bobagem para amigo, sim ou não? Você pergunta como é que você fala o nome. Aí o amigo escuta e você tem que pagar ainda o açaí para ele. Só fala bobagem para mim. Se tiver de amigo, para que a coisa afeta, se estiver difícil, precisa de amigos.
Quero falar um pouco sobre isso, sobre o amigo. O centurião, ele foi um bom amigo. O centurião, ele é a figura de alguém que representa o império, representa o sistema político, representa o governo, representa o sistema opressor. Esse é o centurião, chefe de 100 homens. Ele representa tudo isso, mas mesmo ele representando tudo isso, vivendo nesse meio, no meio da guerra, no meio das batalhas, no meio de voz de comando, de ordem, ainda ele tinha um coração muito generoso, tinha um coração de amigo. O meio que ele viveu, que ele vivenciou, não roubou dele a nobreza de ser um bom amigo. Querido, o meio que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, não pode roubar de nós a bondade que Deus gerou no nosso espírito. Amém, querido? Amém. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero levar você a pensar um pouco sobre isso que Jesus ensina. O verso 1, capítulo 7, verso 1, tendo Jesus concluído todas essas palavras. Que palavras? Jesus conclui algumas palavras, e você, quando você dá uma leitura e você discorre aí o texto bíblico, os evangelhos principalmente, há várias expressões nesse sentido. Tendo Jesus terminado de falar, tendo Jesus concluído. Então Jesus sempre conclui uma fala, Jesus sempre conclui um assunto, terminando Jesus, e aí Jesus termina o assunto e vai para algum lugar. Todas as vezes que Jesus termina um assunto, ele vai para alguma cidade, porque é nas cidades que estão as pessoas, é no meio das pessoas, é entre as pessoas que nós vamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Essa é a didática de Jesus, essa é a forma de Jesus discipular. Jesus dá uma parte teórica, e agora sim, então agora nós vamos para a parte prática. Então Jesus conclui alguns assuntos. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Do verso 32 ao verso 36 do capítulo 6. Jesus está falando do amor ao próximo. Amor ao próximo aqui não é amor para aquele que está perto. Verso 32 ao verso 36. Não é amor para aquele que está perto, não é essa a questão do próximo. O próximo aqui é aquele que não merece a nossa bondade, que não merece aquilo que você tem para oferecer. Esse é o próximo, é o inimigo. Jesus está dizendo aqui para amar os inimigos. Lembra-se que o Império Romano era tido como império inimigo. Jesus está falando para amar os inimigos. Verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. O amor também ao próximo é aquele amor que se dá, sem esperar nada em troca. Porque se Jesus diz aqui, porque se eu amo, esperando alguma coisa em troca, o pecador, o ímpio, ele também faz isso. Que valor tem eu dar algo e esperar em troca? Não tem valor nenhum. E amar os amigos, isso é simples. Que valor tem amar os amigos? O difícil, a nobreza do amor é amar os inimigos. E aí Jesus começa a trabalhar essa questão. Depois ele vai do verso 34, verso 37 ao verso 38, sobre a questão do julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. É um princípio. A forma que você julga, você vai ser julgado também. Não se engane. A forma que você condena, você vai ser condenado também. Mas a porção que você perdoa, você vai ser perdoado também, e diz o texto, e de uma forma exagerada. É muito mais. Quando você dá, e você perdoa, essa dádiva do perdão, diz o texto, porque esse dá aqui, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, a priori, a gente pensa em dinheiro, né? Então eu vou dar dinheiro para receber. Mas não, o texto está dizendo isso. Está se referindo a dar o perdão, a dar o amor. Quanto mais eu dou amor, eu vou receber amor, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se eu perdoo, eu vou receber mais perdão. Mais perdão, mais perdão, mais perdão. Isso não está se referindo a dinheiro. A gente pode usar também para o dinheiro, mas tem outros que falam, mas não é esse o caso. Amém? Amém. Então Jesus trabalha o princípio do amor. Amar os inimigos. Dar e emprestar sem pensar em receber em troca. Não julgar. Fazer o bem. Perdoar. Verso 39, a seguir ao verso 42, Jesus traz uma parábola. É a parábola de que um cego não pode guiar outro cego. É impossível um cego guiar outro cego. E mesmo alguém que enxerga for guiar um cego, há uma técnica para guiar cego. Eu não sabia disso. Eu achava que você pegava na mão do cego e saía com ele. Eu pegava no braço dele, abraçava o cego. Mas não, você dá o ombro. É isso mesmo, Carol? Dá o ombro e ele vai na sua passada. Se você para, ele para. Ele vai pelo seu movimento. Tem forma de guiar cego. Jesus está ensinando que só é possível guiar o cego quem enxerga. Depois ele vem falar da árvore boa e da árvore má, do fruto bom e do fruto mau, verso 43 ao verso 45. Jesus vai trabalhando nessa dualidade: amar e perdoar, não julgar e se entregar. Só guia cego quem enxerga. Árvore boa, árvore má, fruto bom, fruto mau. Agora Jesus vem e trabalha sobre dois fundamentos. Jesus aqui ele faz a comparação, ele compara aqui o homem que constrói uma casa na rocha e o homem que constrói a casa na areia. Ele vai trabalhando essa questão dos alicerces, dos fundamentos. Isso está trabalhando sobre princípios, sobre valores. Jesus termina esse assunto, termina essa temática. E ele vai para Cafarnaum. Ele vai para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum chega diante dele o centurião. Falei aqui, o centurião é um chefe de exército, um comandante de tropa que comanda 100 homens. Diz o texto que ele tinha um servo que ele estimava muito. Se ele estimava muito, ele tinha uma certa amizade, um certo relacionamento com esse servo. E esse servo estava doente, e diz o texto, quase à morte. Algumas traduções dizem que ele estava à beira da morte, estava para morrer. Esse centurião, por essa amizade que ele tinha pelo servo, ele tem uma certa compaixão. Ele havia ouvido falar a respeito de Jesus. O centurião não era religioso, não fazia parte da comunidade de Israel, era símbolo do império, era símbolo do opressor, mas ainda tinha um coração generoso. Era um homem que no mais profundo do seu ser ainda se encontrava nele um pouco de generosidade. E eu quero que você pense um pouco sobre isso. Eu costumo
ouvindo falar, eu acho que eu já falei aqui, não me lembro, mas eu acho que eu já falei, que não existe ninguém mau, não existe ninguém ruim. Já falei isso? Não existe ninguém ruim. O mal é o diabo. Amém? O mal é o diabo. Mas também não existe ninguém bom. Bom é só Deus. O que nós somos, pastor? Não sei. Aí é você com Deus. Hã? Uma coisa, um negócio. Aí é você com Deus. Porque mal é o diabo. E bom é Deus. Esse homem tinha um pouquinho de bondade nele. Ele ouviu a respeito de Jesus. Ele ouviu que Jesus fazia milagres, que Jesus curava. Talvez no tempo que Jesus esteve aqui na terra, que Jesus começou a pregar o Evangelho, algumas pessoas que se aproximavam de Jesus se apaixonaram tanto pela mensagem, da forma que Jesus falava. Alguns diziam que a forma que Jesus falava com autoridade. E essa autoridade de Jesus, não é porque Jesus gritava, não é porque Jesus tinha um microfone, Jesus falava alto, ou Jesus dava cambalhotas, ou Jesus, não sei, mudava o rosto, fazia careta, eu não sei se ele tinha alguma roupa especial, porque tem gente que só tem autoridade para estar com roupa especial. Quando grita, ou quando fala baixo, não sei, mas diziam, as pessoas que viam Jesus falar desse homem, ele é diferente, ele fala com autoridade. Com autoridade. E nessa fala de Jesus, o poder, a autoridade de Jesus, ela se manifestava de uma forma visível, e uma das manifestações era que pessoas eram curadas das suas enfermidades. Muita gente era curada. E o centurião ficou sabendo disso. Então ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, porque pessoas que têm amigos são pessoas inteligentes. Pessoas que têm amigos são pessoas inteligentes. Por isso, meu irmão, não seja alguém inteligente. Tenha amigos. Diz o texto que, verso 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses anciãos dos judeus eram amigos do centurião. O centurião, ele tinha um certo acesso à comunidade judaica. E esse acesso à comunidade judaica, os amigos dele, não eram qualquer tipo de pessoa não, querido. Os amigos do centurião eram pessoas do mesmo nível dele, da mesma envergadura. Eram líderes, amém? Líderes andam com líderes. Pessoa boa anda com gente boa. Dá para você entender? Gente que tem autoridade anda com gente que tem autoridade. Eu vou explicar aqui para você depois o que é autoridade. Verdade, o centurião tinha um coração bom, tinha. Mas ele tinha amigos de influência na sociedade. Pessoas que tinham influência na comunidade judaica, eram os anciãos, eram os líderes. E quando você quer alguma coisa, você tem que ir na pessoa certa. Amém? Pedir para a pessoa certa. Tem gente pedindo muita coisa para a pessoa errada. Vai na fonte errada. Conta os seus problemas, os seus dilemas para a pessoa errada. A pessoa que não está com você, não está aliançada com você, não é seu amigo, quer puxar o seu tapete, quer ver você na pindaíba, quer ver você na pior,
Gente que você acaba de compartilhar alguma coisa, ele vai lá e já distorce tudo, ela vai lá e já distorce tudo. Você conta a bênção aqui, ele vai lá e compra. Você fala, olha, vai ter uma promoção ali de um sapato, R$10. Aí ela vai lá e compra tudo, deixa você sem nada. Você tem que falar e ir junto, para comprar junto. Tem muita gente perdendo a bênção, porque compartilha com pessoas erradas. O centurião vai nas pessoas certas. Ele vai nos anciãos. Talvez ele chega nos anciãos e diz, olha, vocês, eu não sou da religião de vocês, eu não conheço nada dessa religião, mas vocês devem ser amigos de Jesus. Porque Jesus também frequenta a sinagoga que vocês frequentam. E aquela sinagoga lá que eu construí. Talvez o centurião, enquanto ele construía lá, e quando terminou a construção da sinagoga, talvez o centurião foi lá ver a obra terminada. De repente, no sábado que ele apareceu por lá, Jesus estava lá, porque Jesus guardava o sábado, viu, querido? Você sabia disso? Que Jesus era adventista? Jesus era metodista, batista. Jesus guardava o sábado na sua íntegra, porque guardar o sábado é fazer o bem. Guardar o sábado é assistir o próximo, é amar o inimigo, é perdoar, é ser justo. Isso é guardar o sábado. É Shalom, o sétimo dia, o dia da paz. Talvez, quem sabe, num dia de sábado, o centurião viu Jesus por lá e disse, olha, Jesus frequenta aqui a sinagoga, é amigo de vocês. Vão lá vocês e vão falar com Jesus, para ver se Jesus me atende. E diz o texto que os anciãos vão até Jesus. Diz o verso de número 4. Esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faças isso, que ele seja atendido, Jesus, porque é amigo do nosso povo. Tem uma outra tradução, eu achei muito bonita. Fala assim, Jesus, ele é amigo da nossa nação. Tem tradução que aparece assim? Essa tradução é melhor. Ele é amigo da nossa nação, do nosso povo. Jesus, ele é gente nossa, ele é amigo nosso. Jesus, ele é digno de ser atendido, mesmo que ele seja símbolo do opressor, mesmo Jesus que ele não faça parte da nossa religião, do nosso grupo, não se vista como nós, não fala como a gente, não frequenta a sinagoga, não guarda o sábado. Jesus, ele é digno de ser atendido, porque ele é amigo do nosso povo, ele protege o nosso povo. Quando o nosso povo precisou de construir a sinagoga, foi ele que veio aqui e colocou a mão no bolso de Jesus e construiu a sinagoga para a gente aqui. Ele merece ser assistido. Sabe o que Jesus faz? Jesus ouviu. Talvez se fosse eu e você, eu não ia ouvir não. Que é isso, eu não vou me vender só porque ele construiu a igreja do Jardim Ângela, esse político. Eu não me meto com esse negócio de política. Não é assim? Esse pessoal só quer saber de dinheiro. Agora, só porque ele construiu a igreja, eu vou lá orar na casa dele. Ele que vem aqui no gabinete. E marca horário. Jesus vai à casa dele. Verso 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes o quê? Amigos. Esse homem é cheio de amigos, você não? Cheio de amigos. Agora Jesus está se aproximando e ele percebe o movimento, porque Jesus não vai sozinho, não vai somente com os discípulos, diz o texto, que vai um grupo de pessoas, que é um movimento, começa a ter um certo movimento, porque começa a chamar a atenção, um centurião,
pedir ajuda para Jesus. Tem coisa, querido, que chama atenção, sim ou não? Tem coisa que sai fora do comum, da normalidade. Algumas situações que nós vivenciamos no dia a dia que chamam atenção. E aí, Jesus está indo para a casa do centurião, e diz o texto que o centurião, ele envia alguns dos seus amigos para falar com Jesus, porque ele não podia deixar o servo sozinho. O servo estava muito doente, à beira da morte. Ele manda alguns amigos e manda dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno, eu não sou merecedor que o Senhor venha na minha casa. Querido, uma qualidade para termos amigos é sermos pessoas humildes. Está comigo, humilde. Talvez você tenha poucos amigos porque você não é humilde. Pessoas humildes são cercadas de amigos. Ela tem amigos. Você é humilde, simples. Humildade aqui não é falar errado, porque pode se aprender a falar bem, ok? Ser humilde também não é de qualquer jeito, mulambendo por aí. Não está bonito, que nem você, que nem eu, né? Bonitão, bonitão. Porque o nível aqui do anjo é outro. Caiu aqui, fica bonito. Se já é bonito, fica mais. Uma unção aqui de beleza. Não é isso que é humildade. A humildade agrega. A humildade atrai pessoas. A pessoa humilde ama. A pessoa humilde perdoa. A pessoa humilde dá, sem esperar nada em troca. Isso vai gerando autoridade. A autoridade vem numa história de bons relacionamentos. Você conquista a autoridade diante dos seus bons relacionamentos. Amém, querido? A autoridade se dá no meio dos bons relacionamentos. Por isso que o centurião tinha autoridade. Porque ele atraía pessoas. Tinha bons amigos. Diz para Jesus que eu não sou merecedor, eu não sou digno que ele venha na minha casa. Eu não mereço. E quem merece? Quem merece Jesus na sua casa? Mas também ele disse para Jesus não ir até a casa dele, mas para Jesus somente dar uma palavra. Só diz uma palavra, que o meu rapaz vai ficar curado. Aí aqui agora ele vai trabalhar a questão da autoridade. Porque eu também sou um homem que estou submisso à autoridade. Jesus, diga somente uma palavra, porque eu sei o que é esse negócio de autoridade, de submissão, de voz de comando. Porque eu também estou sujeito à autoridade. Jesus, não respondo para alguém, eu estou debaixo da liderança e do governo de alguém. De alguém que governa a minha vida, de alguém que diz para mim ir, eu vou. De alguém que diz para mim fazer e eu faço. E Jesus, eu tenho pessoas também que estão debaixo da minha autoridade. Eu tenho soldados que digo para eles ir e eles vão, para eles voltarem e eles voltam. Eu tenho servos, empregados que eu digo para eles fazerem e eles fazem. Eu sei o que é ter autoridade, Jesus. Por isso, diga somente uma palavra, que eu sei que meu servo, ele vai ser curado. Querido, é princípio de autoridade. O centurião conhecia isso. Por quê, pastor? Porque o centurião era um homem que se relacionava. Era um homem que se enquadrava dentro daqueles princípios que Jesus havia ensinado. Jesus estava ensinando na sua escola com os seus discípulos a respeito do amor ao próximo, a respeito de dar sem receber nada em troca. Ele foi lá e abençoou a sinagoga. Simplesmente fez. Ele não pediu para Jesus
costurar o seu servo e jogou na cara de Jesus: olha, Jesus, por aí o meu servo, porque fui eu que construí a sinagoga. Ele fez sem esperar nada em troca. Todos os princípios que Jesus havia falado e ensinado aos apóstolos, aos discípulos, veio ser consolidado na vida desse centurião. Homem que não julgava, um homem que guiava o servo. Porque para colher servo, para cuidar de servo, tem que chegar muito bem aquele que era opressor. Aquele que tinha tudo para oprimir, ele não oprimia, ele amava. Aquele que tinha tudo para abandonar, ele não abandonou, mas ele cuidou. É sobre isso que Jesus está ensinando. A árvore boa, ela dá fruto bom. E a árvore ruim, a árvore má, vai dar fruto mau, vai dar fruto ruim também. E há os dois fundamentos. O alicerce e a areia. Porque vai chegar um momento que a nossa casa, que somos nós, ela vai ser provada, ela vai ser testada, para ver aonde que nós estamos alicerçados, aonde nós estamos fundamentados. Que ele está fundamentado em Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Essa pessoa permanece. Ela permanece porque ela está fundamentada em Cristo, que é o bom amigo. Nosso alicerce é Jesus. Quando estamos alicerçados em Jesus, Jesus providencia para nós bons amigos. Amém, querido? Amém. Jesus providencia. É verdade que podemos aqui dizer que Jesus é o nosso amigo. É verdade, Jesus é o nosso amigo, sim. Amém? Mas você precisa de amigo que respire. Amigo de carne e osso. Amém? Você precisa. Você pode até orar e sentir um negocinho aqui no... Ai, que paz boa que eu estou sentindo. Mas quando você sair de casa, você vai precisar de um amigo, de alguém. De alguém que empreste o ombro para você pôr os seus ombros. Colar ombro com ombro, pôr seu braço, sua cabeça. Você cuidar. Você cuidar. Centurião era esse tipo de homem. Tinha tudo para não ser, mas ele foi. Diante da impossibilidade, Deus faz daquilo que é possível, por conta dos seus princípios, por conta dos seus valores. Deus quer fazer de você, meu irmão e minha irmã, um bom amigo, uma boa amiga. Se baseia nos valores e nos princípios do reino de Deus. Tem muita gente cega. Tem muita gente precisando ser conduzido, ser conduzida. Tem muito servo doente. Tem muito servo à beira da morte, precisando de centuriões. Ou de centurianos, é isso? Aí, professores aí de português. Se é centuriano, não sei. Mas tem muita gente doente, à beira da morte, precisando de ajuda. E como esse centurião, precisamos fazer algo extraordinário. Ser fora do comum, ir um pouco além. Jesus disse, o verso de número 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus. Repita comigo: admirou-se Jesus. O desejo do meu coração, meu irmão, minha irmã, é que Jesus possa se admirar de você. Que eu possa chamar a atenção de Jesus. Possa chamar a atenção de Jesus.
Sabe, aquele patrão, aquela patroa, tem aquele funcionário, aquela funcionária que faz sempre um pouquinho a mais, sem esperar nada em troca, faz porque gosta de fazer. E o Marcelo Tavinho, a partir de semana que vem, vai ficar até mais tarde lá. Mas um pouquinho mais. Isso traz admiração para o patrão, sim ou não? Traz admiração. E aí, por conta dele te admirar tanto, na virada do mês, ele vai te dar um bônus. Uma viagem para Miami. Ô Marcelo, se vira aí, varão. E agora é 2, não é 3, hein, varão? Se vira com esse negócio. Chamar a atenção. Chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Jesus. Jesus se admirou do centurião. Eu nunca vi em Israel tamanha fé como a fé desse homem. Sabe por quê? Porque ele é um homem bom. Pessoas boas têm fé. Amém, querido? Seja alguém de fé. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa generosa. Porque quando você precisar de Jesus, Jesus vai olhar para você. Vai falar: Deus, Pai, atende ele, porque esse moço é bom. Esse homem, olha para ele. Ele é bom demais, atende ele. Fique em pé, em nome de Jesus. Alguns de nós não temos sido abençoados por Deus. Tem sido mal, né, pessoal? Tem sido mal. Eu nem vou dizer endemoniado. Eu não acredito que o crente fique endemoniado. Eu não creio nessa teologia. A Bíblia não me dá base para isso. Mas eu acredito que pode ficar opresso, oprimido, pode passar por situações adversas. Mas nós precisamos ser pessoas boas. Pessoas generosas. O centurião tinha tudo para ser um homem mau. Um homem ruim. Fica imaginando as guerras que ele batalhou, que ele vivenciou. O contexto dele que vivia no meio de homens. Que homem é bicho assim, né? Homem leva tudo no treco. Quem já sempre, graças a Deus eu não servi o exército. Meu pai era doidinho para me servir o exército. Mas eu vim para o exército de Deus, que é melhor. Amém. E aí eu fico imaginando quantas coisas que aquele centurião vivenciou. Vendo pessoas morrendo. Quantas pessoas ele matou na guerra. Quantas situações ele presenciou, ele vivenciou. O contexto que ele vivia. A opressão do império. Talvez quantas vezes ele foi comissionado pelo seu comandante a ir atrás das pessoas que seguiam a Jesus. Eu não sei. Mas mesmo em um contexto assim, esse homem tinha um coração muito bom. Querido, nada justifica de termos um coração ruim. Ah, pastor, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, pastor, eu sou assim por causa da minha mãe. Ah, eu sou assim por causa da igreja. Eu sou assim por causa do Neymar. Agora também não brinco mais de futebol. Eu sou assim por causa do Tite. Eu sou assim por causa do Temer. Eu sou assim, eu sou assim, pastor, porque o senhor não sabe a minha vida. A minha vida é muito dura. Minha vida é muito dura, pastor, o senhor não tem noção. É verdade, meu irmão e irmã. Mas talvez você precisa conhecer algumas pessoas aqui na igreja que tiveram também uma vida muito dura. E são pessoas muito boas. Amém. Talvez tenha pessoas vivendo hoje uma vida muito dura, mas estão sempre felizes. Tem gente que eu tenho até vergonha. Eu vou orar, eu falo, meu Deus, eu vou chorar, eu nem choro, porque a pessoa está feliz.
feliz. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Ela permite os valores de Jesus ser real na vida dela. Deixa de ser uma pessoa amarga. Deixa de ser uma pessoa rancorosa, de coração duro. O primeiro passo hoje à noite para você é perdoar as pessoas que te feriram. Eu não sei quantas pessoas te feriram, quantas pessoas te machucaram. Quando eu falo sobre isso, sempre vem, toda vez que eu ministro sobre perdão, sempre vem na minha cabeça. Ou é no encontro com Deus, ou aqui na igreja, em qualquer lugar. Vem na minha cabeça muito forte uma cena que eu presenciei meu pai batendo na minha mãe. Na nossa casa era porta de madeira e não tinha chave. E nós colocávamos uma travessa de madeira para proteger a porta. Quando meu pai estava batendo na minha mãe, eu peguei aquela travessa de madeira e dei nas costas do meu pai. Minha mãe gritou, falou: Percinho, não faça um negócio desse, ele é seu pai. Eu nunca tive a oportunidade de pedir perdão. Nunca tive. Querido, eu não sei, talvez o seu pai já faleceu, a sua mãe já faleceu. Talvez os seus amigos. Eu não sei, mas fala com Deus. Porque quem morreu, morreu, já foi, já não tem mais como. Mas fala com Deus. Peça perdão a Deus. Peça para Deus mudar o seu coração, te dar um coração mais simples. Seja uma pessoa mais humilde, mais quebrantada. Para que você tenha autoridade. Para que você receba da parte de Deus a autoridade. A autoridade não é posição, não é cargo na igreja. A autoridade não é posição social, não é status. A autoridade não é dinheiro no bolso. A autoridade não é ter um bom carro, não é ter uma boa conta. Não é isso a autoridade. A autoridade é circular bem no meio de pessoas, é agregar pessoas, é cuidar de pessoas. Pessoas que têm autoridade cuidam de pessoas. Pessoas que têm autoridade ama. Pessoas que têm autoridade perdoa. Pessoas que têm autoridade dão sem esperar nada em troca. São essas pessoas que têm autoridade sobre a terra. São pessoas assim que vão reinar com o Senhor. São pessoas assim que vão governar com o Senhor as nações. São pessoas humildes. São pessoas simples, como aquele centurião que demonstrou ser um homem de fé. Chama a atenção de Jesus hoje à noite, como um homem de fé e como uma mulher de fé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu declaro a paz de Cristo.
A gente canta e fecha os olhos, né? Eu preciso de ti, irmão, e aponta pro tempo. É boa de cantar, mas é boa de cantar com o olho aberto também. O irmão é a pessoa que está do seu lado direito aí, do seu lado esquerdo. Enquanto o ministério de louvor vai cantando aí, você vai aí abraçar uma, duas, três pessoas. Vai dizer que você precisa dela. Amém? Você ama. Estamos juntos nesse negócio aí. No reino de Deus. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a voz de Cristo, já me sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Assim venha julgar, totalmente ligado comigo. Dentro em amor, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, Declara, meu irmão, sobre você. declaro a paz de Cristo, Falou já com me Deus. sou meu Em nome de Jesus. Seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Somos corpo, somos igreja, somos comunidade de fé, somos família de Deus, somos povo de Deus. Em nome de Jesus. Uma família. Sem falsidade. Se tiver falsidade, vai cair no lugar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A família fez um compromisso. O grande amor do Cristo é o Espírito de Deus. Precioso és para mim. Aplauda ao Senhor bem forte. Em nome de Jesus. É precioso, meu irmão. É precioso, meu irmão. Em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos trazer no altar os dízimos e as ofertas ao Senhor, entendendo que aquilo que fazemos, nós fazemos para o Senhor, fazemos para o reino de Deus. Que você venha semear para colher de forma abundante. Amém? Traga com liberdade o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Quero louvar,
ó Pai, as portas, ó Deus, de emprego, Senhor, para os nossos irmãos, ó Pai, que se encontram desempregados. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoa, Senhor, os teus filhos que administram, ó Pai, esse dinheiro, Senhor, em prol da tua obra, Senhor. Ó Deus, para as contas, ó Pai, desse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Orando com eles, com elas também. Vamos orar, feche seus olhos. Temos sido ministrados pelo Senhor nesses dias, a forma de honrarmos, de sermos generosos. E louvamos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que estão nos honrando dessa forma. Há várias formas de honrarmos. Estão nos honrando dessa forma, nos enviando para uma viagem profética também em Israel. Queremos ter esse tempo de oração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado a Deus pela tua provisão manifestada na vida de cada um de nós. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que se colocam neste propósito. A nossa oração é que o Senhor continue manifestando o teu favor e a tua graça, a provisão e o sustento do Senhor. Para que essa graça ao qual estamos vivenciando nesse tempo, ela possa se expandir para toda a igreja. Possamos todos recebermos aquilo que o Senhor já está reservando e preparando para nós nesse tempo. Nós cremos que o Senhor tem nos chamado para orarmos por Israel, para abençoarmos a cidade santa. Também oramos por Jerusalém. Oramos, ó Deus, pela terra de Jesus, o nosso amigo, o nosso amado Senhor e Salvador. Oramos por paz na terra santa. Oramos, ó Deus, para que a tua bênção também se manifeste a nós, o teu shalom, a tua provisão, pois tu és Jeová Jireh. E ao Senhor, e ao nosso Deus, ter nos amado, nosso amigo que tem nos sustentado, ao Senhor, nós damos o louvor e a glória para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e as irmãs que não deram os nomes ainda, as irmãs dão o nome para a Adelinha. Você que quer fazer parte desse propósito, procure a Adelinha, converse com ela. Os homens da mesma forma, quem ainda não deu nome, passa o seu nome para o César. Os homens que querem se envolver nesse propósito também, procure o César, converse com ele. Você pode se engajar também, tá bom? Eu quero orar, vem aqui à frente a equipe de missionárias que estarão indo para Manaus, juntamente com o pastor. Não sei se é o pastor que vai com vocês, se são vocês que vão com o pastor. Se os dois, né? Nós vamos juntos. Espero, né? E é a mesma viagem, o barco, estamos juntos. No barco, uma viagem missionária para atender comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, durante 10 dias. Essa equipe estaremos indo para lá. Vamos estar orando também pela equipe que está em Santana do Parnaíba. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado a Deus, porque como igreja do Senhor nós fazemos parte da missão, que é uma tarefa inacabada. Obrigado pela equipe que já está ali em Santana do Parnaíba, trabalhando com mais um grande grupo, ó Deus, de voluntários no projeto Uma Semana para Jesus. Abençoamos a vida da pastora Josimeire, da Damares,
do Jonatas, da Ana Kathleen, da Tainá. Seja um tempo ali, ó Senhor, um tempo de graça, um tempo de crescimento, de multiplicação. Cada ação ali dessa equipe possa reverter para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Venha guardar, venha proteger, ó Pai, de todo mal, de todo acidente. Que recebam a tua bênção, nós como igreja metodista aqui no Jardim Ângela. Nós abençoamos esta equipe. Também oramos pela equipe que está indo para Manaus, ó Deus, na próxima semana. Clamamos pelo teu favor, pela tua graça sobre a vida da Alessandra, da Regina, da Carolina, sobre a minha vida, do Senhor, ser conosco também nesse tempo de viagem missionária, nos guardando, nos livrando, ó Pai, de todo mal, de todo acidente, de qualquer enfermidade, doença, Senhor, daquela região. Que possamos ter um tempo ali na tua presença de multiplicação, de discípulos e discípulas e da expansão do teu reino, para que o teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Obrigado pela igreja que ora, pela igreja que clama, pela igreja que oferta, pela igreja que dizima, Pai, para que o teu reino possa ser propagado às nações. Que a tua bênção seja conosco. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado a Deus. Obrigado pelo amor. Obrigado pelo perdão, pela redenção. Obrigado pela vida da fé. Obrigado pela vida de cada discípulo. Cada discípulo, obrigado. Obrigado pelas pessoas que nos visitam nessa noite. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você, meu irmão, minha irmã, com a sua casa, com a sua família, com o povo de Deus nesse lugar, com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.